Olá, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações, acalme a nossa mente e faça dessa noite uma noite especial, transformadora, que traga tudo aquilo que nós estamos buscando: amor, prosperidade, paz, tranquilidade aos nossos corações. A cura que a gente tanto busca, não só material, mas espiritual na nossa vida. Vamos lá, o tema de hoje, ele está no livro Vinha de Luz, é o capítulo 46, Crescei. Vamos começar fazendo uma reflexão sobre crescer. E quando eu pensei um pouco sobre esse tema, imaginei a gente na escola. Quando a gente começa a estudar, a gente tem vários desejos, né? Um deles é assim: a gente começa com um caderno pequeno e vê as outras crianças com um caderno grande e não vê a hora de poder ter um caderno grande também, como todo mundo. E um caderno com várias matérias. Depois a gente fica assim, olhando que a gente tem uma professora que dá 4 matérias pra gente. As outras salas têm mais professores e a cada 50 minutos de aula eles trocam de professores. E aí a gente fica muito ansioso por querer chegar naquela sala e naquela aula. O mais engraçado de tudo é que no início a gente olha para isso com tamanha seriedade que muitos de nós nos dedicamos e realmente a cada ano, a cada etapa, alcançamos a série que a gente quer. Outros já têm aquele desejo de chegar lá, mas fica nem sempre tão dedicado a querer estudar. A gente quer se divertir um pouco, quer brincar um pouco e deixa as matérias para depois. E depois a gente fica chorando um pontinho do professor, meio pontinho em alguma coisa para a gente conseguir passar de ano. Às vezes esse choro, pelo nosso bom comportamento, a nossa intenção, ela passa. Outras vezes não é assim. Outras vezes são as dificuldades mesmo que a gente termina enfrentando, que faz a gente pedir esse meio pontinho para passar. Por que eu tô falando sobre isso? Porque quando a gente cresce, a gente faz isso na escola da vida. Na escola da vida, a gente sonha com dias melhores. Mas esquece que pra gente estar lá no futuro, em dias melhores, a gente precisa construir hoje, através das nossas atitudes e das nossas escolhas, o plantio, para que de fato haja uma colheita de dias melhores. E a gente fica um pouco desatentos a isso, porque crescer dá trabalho. Crescer exige de nós muita coisa e, sobretudo, menos desculpas e mais atitudes. Mas é impressionante como a gente termina, de uma certa forma, dando destaque, que a gente vai conseguir crescer espiritualmente, porque é disso que se trata, e que a gente vai fazer a nossa parte enquanto cristão. A gente coloca algumas coisas de destaque à frente. Algumas vezes é a nossa situação material. A gente fala assim: olha, eu poderei ajudar mais na divulgação de uma doutrina, na divulgação do Cristo. Eu poderei auxiliar mais nas tarefas de caridade quando eu estiver trabalhando. Quando eu estiver trabalhando, eu vou ter condições de fazer isso. Aí, quando nós estamos trabalhando, a gente fala: olha, eu estou trabalhando tanto que eu não consigo colaborar. Ora a gente arruma uma desculpa porque a gente é casado, e aí casado não dá pra gente ajudar toda hora. Ou porque a gente ainda é solteiro e temos algumas tarefas para fazer e a gente não consegue fazer. Em outros momentos, as desculpas são diversas. Elas podem estar aí numa situação que a gente deseja, uma posição de autoridade para que a gente tenha condições de realmente olhar e auxiliar através de causas que o governo ou que a cidade ou que algum cargo possa nos dar a dar essa atenção que ainda não foi dada. Então a gente coloca aí os nossos destaques à frente para a gente tomar uma atitude de fazer a nossa parte.
A grande verdade é que isso termina sendo desculpas e mais desculpas apenas. E a gente vai deixando para depois. Hoje é porque eu não tenho tempo, e a gente faz essa história do crescimento e de auxiliar, de trabalhar. Isso vale para muitas coisas. Quando a gente fala de crescer, a gente fala dos nossos estudos, dos nossos trabalhos voluntários, da nossa paciência com o próximo, da nossa disponibilidade de servir, da nossa disponibilidade de aprender. A gente coloca tudo isso. E se a gente parar para pensar, são muitas as desculpas que a gente consegue arrumar. A gente está cansado, a gente tem filho para cuidar, a gente tem casa para cuidar. Quando eu tiver um tempinho eu vou fazer. Agora não dá. Essa pandemia, tá todo mundo trancado. Eu diria assim, a gente vai arrumar muletas que vai deixar a gente estacionado. Às vezes, até a nossa situação financeira ou a nossa situação em que a gente vive, ela vira uma desculpa. Eu vou usar um exemplo de uma amiga de muitos anos atrás, logo quando eu conheci o Espiritismo, faz bastante tempo mesmo. Ela às vezes me contava, eu não sabia nada sobre o Espiritismo, me falava um pouco da família dela. Eu lembro que ela falava assim, muito engraçado, que quando ela chegasse lá no céu e que ela brincando, né, claro, dizia isso, quando eu chegar lá no céu, se Deus falar pra mim que eu tenho que descer nessa mesma família, eu vou fazer um sapateado, porque eu não vou descer não. O que eu tinha pra acertar e o que eu tinha pra fazer por eles, eu já fiz. Eu quero uma outra família na próxima encarnação. Eu ria muito com ela, com essa situação que ela terminava conversando. Mas a pergunta que fica por detrás dessa brincadeira é quantos de nós estamos negociando nessa encarnação aqui, só nós, e a espiritualidade dizendo assim, olha, eu tô fazendo tudo isso e tô passando por isso para já na próxima eu tá melhor. Mas e as nossas atitudes? A gente tá falando que suportar é a mesma coisa que amar? Porque se o nosso trabalho para com Jesus é, acima de tudo, o amor e a caridade, suportar ainda não é amor. Amor é uma compreensão e um sentimento tão grande, tão grandioso, tão generoso, que é muito diferente do suportar. Então não adianta eu suportar a minha família. O nosso exercício é aprender a amar a nossa família. É aprender a amar o trabalho. É aprender a amar o que nós estamos vivendo e entender que não há castigo. Não é um castigo, não adianta fazer, olha, eu já aguentei isso, então não vou aguentar mais. Mas é como lidar com isso. Qual é a transformação que está sendo proposta para nós neste momento e que vai fazer com que a gente de fato cresça nos valores, nos sentimentos, como está o nosso aprendizado no bem viver. Como estamos encarando o nosso dia a dia? Os desafios que estão sendo colocados para nós, como que está sendo? Difícil, mas a gente está enfrentando, a gente está buscando um tempo, a gente está tendo menos desculpas e mais atitude, menos teorias e mais atitudes, porque o dia a dia está cheio de teorias. Todo mundo tem alguma teoria para estar falando de como lidar, de como sobreviver, de como fazer. Mas e a prática de tudo isso? É uma prática amorosa? É uma prática que tem perdão? É uma prática em que a gente de fato sai dessa construção com uma certa leveza? Ou quando não há leveza, há aprendizado? É algo que faz a gente realmente ter um encontro que seja transformador em nossas atitudes e na nossa vida? Porque olha como começa esse capítulo Vinha de Luz. É uma carta de Pedro, que o pedaço diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento. E aí eu fiquei pensando, o que chamar de graça? Graça é o nosso encontro transformador.
Não é um encontro que melhora o que eu sou, mas que transforma. Que aquilo que não estava bom, a gente consegue transformar. Que aquilo que não estava bom consegue ser melhor, consegue ser entendido. E através do quê? De conhecimento. E o conhecimento vai trazer pra gente um discernimento de que a vida não é só o material. Não é só os destaques que a gente busca. Não é só ter o suficiente para comer e para viver, mas é como viver somando a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E nem sempre essa soma ela é só o material. Essa soma é muito do que a gente deixa para com o outro nas nossas trocas, na nossa conversa, o quanto a nossa palavra, repleta de amor, repleta de Deus, repleta de Jesus, é capaz de levantar o outro e dar a ele uma luz em que ele possa buscar o Cristo também aos passos dele. Com fé, com vontade, com a certeza de que pode ser transformador. Então, quais são os nossos deveres com Jesus? Quais são as edificações que nos compete nessa encarnação para que a gente cresça? O que nos compete fazer que tornaria hoje a gente pessoas com um passinho mais à frente nesse crescimento? Se a gente deseja um mundo melhor, o que nós estamos fazendo hoje para sermos cristãos? Ou para sermos pessoas melhores? Pessoas que amam mais, que servem mais, que auxiliam mais, que auxiliam o próximo a também se transformar. Nós somos como Cristo é para nós? Ainda estamos longe, mas Cristo para nós é inspirador. É alguém com uma autoridade, é o nosso irmão maior com uma autoridade no falar, sem precisar ter todo o peso de uma arrogância que não existe em Jesus. Jesus tem autoridade com amor. Não é aos berros como nós ainda muitas vezes nos perdemos ao tentar ensinar algo. Então, o quanto isso para nós nos inspira em buscar ferramentas, em buscar dentro do Evangelho, em buscar dentro de uma leitura, mas acima de tudo, não ficar nessa teoria, ir para a prática, viver um dia por vez construindo dias melhores. Então, que a gente possa pensar bastante que crescer na graça e no discernimento de uma vida imortal, de uma vida que vai além do que é material, de uma vida em que a gente leva a nossa essência do que somos, do que acreditamos e do que transformamos a todo momento. Então que a gente possa crescer antes de mais nada em tudo isso e que a gente não caia na ilusão de que quando for possível, quando der, eu vou ajudar. É igual quando a gente fala assim, quem nunca, né, olhou os jogos da Mega Sena e não pensou, nossa, e se eu ganhasse? E fez vários planos e provavelmente algum deles foi assim, nossa, se eu ganhasse eu ajudaria. Se eu fizesse isso, a gente gasta um dinheiro até que a gente não tem, gasta uma energia que a gente não tem sonhando com algo. Tá, mas se essa possibilidade não aconteceu, qual é o plano B? Como é que eu vou fazer tudo isso que de alguma forma eu sonhei por algum instante, sem ter esse dinheiro todo? Sem ter sido contemplado? Como que eu posso fazer melhor com o que eu tenho? E não só cogitando em coisas que estão muito distantes dos nossos braços. Então hoje, o que eu puder fazer, farei. Isso vale para tantas outras coisas, porque assim, o crescer tendo a consciência de que somos seres imortais, que precisamos desta matéria sim, para que a gente possa evoluir, e a gente não está negando aqui a importância da matéria na nossa vida, mas dizendo que a vida não é só matéria. Que nós somos felizes não pela matéria. Nós somos felizes pelo sorriso que a gente conquista, pela companhia das pessoas que estão ao nosso redor, pela ajuda que vem, pelo sorriso às vezes de um desconhecido,
Quem nunca riu com uma risada de uma criança espontânea que às vezes a gente nem conhece e que transformou nosso dia, que você ri e ri com vontade e ali teve felicidade, sem ter absolutamente nada de material que não fosse o nosso corpo físico, o nosso da criança ali se manifestando. Mas o que nos fez feliz foi a manifestação de um espírito alegre, vivo, que por alguma razão despertou em nós a vida. Isso é um pouco do que Jesus faz conosco a todo momento. Desperta em nós, ao amanhecer todos os dias, a consciência de que estamos vivos e que podemos fazer melhor hoje. Então, não vamos deixar para depois, não vamos deixar passar, não vamos adiar a nossa felicidade, não vamos ficar falando de que farei, quando, depois de muito tempo. A gente não sabe quanto tempo nós temos. Então, que a gente possa ser feliz agora, que a gente possa mudar as nossas atitudes agora. Sempre lembrando que a gente não precisa ser o nosso algoz. A gente pode fazer tudo isso com amor, com respeito, com carinho, entendendo as nossas limitações, mas não dando moleza às nossas desculpas. E um passo por vez, sem nenhum martírio, sem carregar culpas, só percebendo que na proporção que a gente aprende, a consciência que nós temos hoje, que é diferente da consciência de ontem, já nos permite ou não nos permite cometer os mesmos erros. Permite sim a gente fazer outras escolhas, escolhas mais felizes, escolhas mais sadias. Que a gente não perca essa oportunidade e essa certeza de que Deus nos guia, de que a espiritualidade nos assiste e nos dá essa oportunidade sempre. Bem, um beijo no coração de todos, que a paz do Mestre Jesus, de toda a espiritualidade, dos mentores, adentre os lares, auxiliando, acalmando, curando, restabelecendo a paz, o amor, trazendo a ordem e trazendo dentro dessa ordem grande libertação a todos nós, a todo momento. Que Jesus seja a nossa fonte de inspiração, de amor e de luz sempre. Beijo no coração de todos.